Então, boa tarde a todas. Neste momento estamos todas, podia estar alguém que não fosse do feminino, mas estamos todas. Vou, em nome da Business as Nators e em parceria aqui com a KP Evolution, onde eu represento a associação, estamos aqui a promover esta masterclass. Esta masterclass tem o nome Psicologia Positiva Regenerativa, Felicidade Pública na Prática. A nossa convidada de hoje é a professora Helena Marujo. Eu vou dar aqui só uma pequena introdução a quem é Helena Marujo. É doutorada em Psicologia pela Universidade de Lisboa. É professora associada no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, universidade onde exerce o cargo de coordenação da Cátedra Unesco em Educação para a Paz Global Sustentável. Foi coordenadora adjunta da Unidade de Coordenação em Políticas de Desenvolvimento dos Recursos Humanos e dos programas de mestrado e doutoramento em Políticas de Desenvolvimento dos Recursos Humanos e é coordenadora da pós-graduação em Psicologia Positiva Aplicada. É investigadora integrada no Centro de Administração e Políticas Públicas, já publicou 8 livros e mais de 80 artigos em revistas científicas e é membro da direção das associações Mundial e Europeia de Psicologia Positiva, tendo recebido vários prémios na área de Educação para a Paz e do Bem-Estar. Portanto, muito bem-vinda. Deixe-me só ver aqui, dar uma admissão. Relativamente ao tema, a psicologia positiva começou por ser uma sub-área da psicologia dedicada à investigação e promoção do melhor ser humano em contexto individual e coletivo. Tem sido, por isso, chamada de ciência da felicidade. Desde a sua emergência formal, há mais de 2 décadas, transformou-se numa área multidisciplinar, que inclui economia, sociologia, ciências da saúde, da educação, filosofia, ciência política, com métricas e intervenções validadas por todo o mundo. Tradicionalmente, a psicologia positiva centrou-se mais na felicidade individual. A abordagem que trataremos foca-se em especial no conceito da felicidade pública, sendo o conceito da época romana, é hoje uma abordagem emergente na economia e na psicologia, que abraça uma visão sistémica e holística do mundo no longo prazo, para fornecer um quadro centrado na criação de ecossistemas prósperos e na promoção de resultados equitativos e sustentáveis. Visa restaurar, preservar e melhorar as pessoas, a sociedade e o ambiente. Damos assim por concluída a introdução à professora Helena Marujo. O palco é seu, Helena. Estamos aqui cerca de 1 hora para falarmos um bocadinho, aqui depois com uma parte final de perguntas e respostas, aqui algumas Uhum. questões. Portanto, podemos gerir o tempo conforme achar mais adequado. Muitíssimo obrigada, Alexandra, a cada uma de vocês, estamos só mulheres, e obrigado pelo convite, pelo que ele significa, não é, de interesse nestas temáticas. Ahm, Creio que do grupo, tirando a Alexandra, só conhece também a Maria José. Olá, Maria José. Não sei se me cruzei já com mais alguém de quem estou agora aqui. Olá, Alexandra. Pronto, com o vídeo ligado. Já consigo identificar. Viva. Um, Enfim, sempre com pena quando nos encontramos à distância, porque é diferente, estarmos juntas, mas com muita vontade de poder partilhar aqui um pouco convosco esta área da ciência que a Maria José está a estudar, entretanto, está na nossa pós-graduação de Psicologia Positiva. Obrigada, Maria José, por estar aqui também. Um, e, e aquilo que eu gostava de começar por vos dizer, até porque temos aqui pessoas que sabem o que é a psicologia positiva e pessoas que não sabem, certo? Ou que nunca ouviram falar. Podem levantar a mão, aquelas de vocês que não sabem. Assim, a Elsa diz que tem dias, mas ok, a Sofia não sabe, mais alguém que não, para quem isto seja um tema completamente novo, só para eu saber como é que faço aqui. Isabela também, obrigada. E quem é que já sabe? Portanto, a Helena também diz que é um tema novo, obrigada. Quem já ouviu falar, o que é que ouviu? Que ideia Eu já, vocês têm?
Desculpa. Elsa, Eu já ouvi falar, por exemplo, do Nepal, que, que assume a felicidade como um bem per capita. Então, pronto, é a única referência que eu tenho. interessante. E imagino que, pois, não sei se deriva de Jung, a psicologia positiva, não sei, estou assim um bocado. Obrigado. Mas que Obrigada. bom quererem saber, não é? Que bom Sim, estarem sim. aqui para querer saber. Mais alguém que já ouviu gostava de partilhar, para além. A Elsa tocou aqui num ponto importante, não é? Que é o tema da felicidade interna bruta, que foi um conceito criado por aquele pequeno país nos Himalaias, em que quando o rei decidiu abdicar do trono e criar uma república e decidiu aí também que não queria usar o produto interno bruto como o indicador do desenvolvimento do país. E cria então um compósito de variáveis, onde estão dimensões que vão desde a espiritualidade até às questões da proteção uh, da natureza ou da proteção dos bens imateriais, nomeadamente das tradições, etc., entre muitos outros, e que fazem parte desta visão de uma outra maneira de avaliar o que é o desenvolvimento. Okay? Obrigada, Elsa, já por ter trazido isso. A Fátima está com a mão levantada ainda, porque era para dizer que não conhece o tema ou Não, é para é o que dizer que quer tenho dizer. algumas noções, para Boa. começar. Muito obrigada, professora Helena, por estar connosco, que é uma honra, e sigo o seu trabalho desde o tempo daquele programa que dava no segundo canal com a Helena Ah, Freitas. E fiquei fã desde essa altura. sociedade civil, quando Exatamente, iniciámos a sociedade exatamente. civil. Tenho alguns livros e também tenho espreitado os cursos que estão disponíveis no Coursera, com o Uhum, professor Martin Seligman, com a uhum. professora Barbara Fredrickson e com, Fantástico. não me recordo agora do nome da professora, mas é a professora que dá a felicidade para os estudantes universitários, julgo que em Harvard. Um, Ah, não sim, sei que é a Laurie. exatamente. É. Tive com ela há uns meses e agora também estou a lembrar do primeiro nome dela. Mas neste momento é das pessoas com mais apoios financeiros para investigar estas temáticas. Fantástico, Fátima, que bom, que E bom, que estou bom. muito, muito interessada não só na felicidade pública, mas também na importância de as pessoas revisitarem o seu propósito de vida, Uhum. como forma de alcançarem felicidade pública e felicidade individual. Excelente, que bom, que bom. Muito interessante e obrigado por trazer essas memórias da minha passagem pelo programa de Sociedade Civil durante 3 anos, à segunda-feira, em direto, e onde trabalhávamos notícias positivas e bem-estar. Na altura ninguém falava destes temas, ou quase ninguém, portanto foi uma experiência também muito marcante. Um, quem mais do grupo aqui das Guardiãs gostaria de dizer alguma coisa? Eu gosto sempre de partir de onde é que as pessoas estão, não é? Um, estavam de juntar, algo mais? Isabel? Boa noite. Não. Já agora vou apresentar o porquê também, um bocadinho daquilo que me traz aqui. Uhum. Eu estou a desenvolver uma tese de mestrado sobre a arte e ciência do vidro e da cerâmica. E a minha investigação recai sobre a arte do mosaico. E neste momento tenho estado a desenvolver workshops com diferentes públicos, ou seja, já fiz com o ensino secundário, fiz com uma universidade sénior e também fiz com um centro de reabilitação para cegos, em que desenvolvi mosaicos com eles. E pronto, Uau! é muito interessante ver que ao estar com diferentes públicos, o gosto de aprender coisas que poucas vezes são abordadas é geral. E pronto, Hum, e aqui fala um bocado da psicologia da felicidade e eu consegui ver isso em muitas pessoas e é gratificante, pronto. É isso. extraordinário! Ai, agora Que tema sei. fantástico, que tema fantástico. Muito obrigada, Isabel.
E obrigado pela maneira como está a ler essa experiência, não é? E a integrá-la na sua vida. Obrigada. Extraordinário. Então, vamos começar pela definição tradicional do que é esta área científica. Portanto, ela iniciou-se como um subdomínio dentro da psicologia. Eu sou psicóloga de formação, como ouviram, e doutorada em psicologia, e aquilo que aconteceu dentro do domínio da formação em psicologia, da investigação em psicologia, foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, ter-se iniciado um movimento, que hoje é um movimento mundial e que está em universidades de todos os continentes, com a preocupação de investigar uma área que era um bocadinho silenciada ou que não estava muito presente nos estudos e nas academias, que é estudar o que é que faz as pessoas estarem no seu melhor, o que é que nos faz ser virtuosos, o que é isto de ser feliz, porque é que há pessoas que nos inspiram, porque é que em determinadas condições nós sentimos que trazemos o melhor das nossas virtudes ao de cima e noutras, pelo contrário, parece que nos convocam ao nosso pior. E, e esta tentativa, não é, de estudar desde emoções positivas até forças de caráter e virtudes, até ao propósito de vida, até ao crescimento pós-traumático, ou seja, o que é que pode acontecer de bom, que é a vivência de algumas pessoas depois passarem por traumas, e levarem-se enquanto seres humanos e levarem a qualidade da sua vida. Tudo isso foi sendo estudado naquilo que é hoje um movimento imparável, portanto, foi das sub-áreas da ciência com maior crescimento nas últimas décadas. Eu não consigo acompanhar a investigação neste momento, as publicações científicas nesta área, tal é a produção. Mas o objetivo foi precisamente compensar, de alguma forma, aquilo que era o foco da psicologia, tradicionalmente, e que era, e continua a ser muitas vezes, e num sentido ainda bem, que é perceber quando as pessoas, os grupos humanos ou as circunstâncias de vida são negativas, difíceis, desarmoniosas, perceber o que é que está a acontecer e tentar encontrar soluções para esses contextos, ou para essas situações, ou para esses momentos de vida. E, portanto, muito mais dedicada ao tratamento, e à terapia, à remediação, à patologia, à remediação da patologia. De facto, havia várias pessoas no mundo, e eu incluía-me nesse grupo desde muito cedo. Eu e o meu, infelizmente falecido esposo Luís Miguel Neto, que sendo psicoterapeutas, psicólogos formados na área de clínica, nos incomodava que o nosso papel fosse, de alguma maneira, servir de espelho para as pessoas saberem o que é que havia de mais negativo ou de pior nelas, não é? Mesmo a própria ideia, no próprio conceito do que é isto de terapia, fomos procurando modelos alternativos, nomeadamente modelos de orientação para as soluções, de terapia orientada para as soluções, e não para o problema. E, portanto, ao longo dos anos, todo o nosso trabalho já se centrava nesta preocupação de trazer dimensões apreciativas da linguagem, de trazer olhares construtivos sobre o mundo, de ajudar as pessoas a saberem quais eram os seus pontos de alavancagem mais fortes e não de ser construtores de realidades negativas. Isto para mim foi particularmente relevante porque a minha tese de doutoramento foi sobre depressão em crianças e adolescentes, e na altura encontrei resultados, portanto eu fiz um estudo longitudinal, recolhendo dados durante 3 anos numa amostra de 2.300 crianças e jovens entre os 8 e os 18 anos, de várias escolas da região de Lisboa, e dei por mim muito preocupada com os resultados, assustada mesmo, porque isto foi antes da crise económica anterior, tinha muitos miúdos desde muito cedo a dizerem que se sentiam deprimidos, a dizerem que já tinham pensado que a morte era uma boa saída,
preocupados aos 8 anos sem não terem emprego quando crescessem, a dizerem que o processo de sucesso que eles tinham na escola ou insucesso fazia-os sentir que o amor das pessoas importantes na vida dele, dos pais, dos professores, etc., era condicional ao seu desempenho e condicionado por esse desempenho. Portanto, se não conseguissem responder às expectativas, deixavam de se sentir amados. Percebi também que os sistemas, eu estudei em várias escolas e percebi que eu entrava, por exemplo, num determinado período temporal, tinha a média da depressão daquela escola e, como o estudo era longitudinal, havia alunos a entrarem, houve alunos a entrarem ao longo dos 3 anos, não é? E comecei a reparar que, por exemplo, se entrasse uma criança não deprimida ou um jovem não deprimido numa escola que tinha uma média global de depressão elevada, quando eu ia reavaliar uns meses depois, ele tinha começado a deprimir, ou ela, e assim sucessivamente, até se aproximar à média global do estado emocional daquela escola. E, portanto, isso chamou-me também a atenção, eu que tinha começado por pensar e estudar uma perspectiva intraindividual, chamou-me muito a atenção para o contexto, o que é que se passa nos nossos sistemas, subsistemas humanos, que levam a que haja um impacto e um contágio emocional desta maneira. E depois no subsistema mais lato, porque isto estava presente nas 5 ou 6 escolas em que eu estava a recolher os dados, qual era o que a nossa cultura nos dizia sobre os níveis de otimismo, de pessimismo, que iam começando a emergir, finais dos anos 90, como conceitos que ajudavam a prevenir a patologia, nomeadamente a depressão, etc. E o Martin Seligman foi uma das pessoas que, tendo dedicado a vida dele até à altura a estudar a depressão, lança no final dos anos 90, 1999, 98, 99, um livro. Eu estava na altura nos Estados Unidos, eu como investigadora, o meu marido a fazer o doutoramento, eu também como investigadora no âmbito do doutoramento, enfim, encontramos o trabalho do Seligman e o primeiro livro que ele lança, cujo título era Learn Optimism. Ele tinha um livro que tinha sido um best-seller durante décadas, que se chamava Learn Helplessness, portanto, que as pessoas aprendem a desesperar perante contextos de vida em que lhes acontecem muitas coisas negativas que elas sentem que não controlam, e era a sua teoria de depressão, e ele próprio, por razões também pessoais e profissionais, por uma conversa que teve com a filha mais nova, a Nikki, que eu já tive a oportunidade de conhecer ao longo dos anos, enfim, houve várias coisas também, nomeadamente a candidatura à presidência da maior associação de psicólogos do mundo, a American Psychological Association, lança este desafio de começarmos a focar-nos e a investigar e a promover aquilo que faz as pessoas estarem no seu melhor. E a vários níveis, portanto, ao nível intra-individual, e ao nível também dos sistemas humanos em que nos movemos. E na altura, o Marty vai buscar as pessoas que nos Estados Unidos, e eram muito poucas, estavam a investigar temas positivos, por exemplo, a Barbara Fredrickson, que a Fátima há bocadinho referiu, que estava a estudar emoções positivas, que, por estranho que pareça, era uma coisa que ninguém estudava. Estudava-se tradicionalmente e muito emoções negativas, medo, a ansiedade, perdão, a raiva, por aí fora, a tristeza, mas ninguém tinha percebido muito bem para que é que servia também termos emoções boas. E a Bárbara, perdão, estava já nesse lugar de se interessar por compreender isso. Ela é professora na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, mas estava muito sozinha a fazer este trabalho, até que o Seligman convida alguns destes autores e investigadores a juntarem-se em Akumal, no México, para um encontro onde é feito o primeiro manifesto de psicologia positiva e definidos um conjunto de critérios do que é deste foco na investigação, no estudo e na potenciação das pessoas no seu melhor.
E, portanto, estamos a falar de uma ciência, estamos a falar de uma ciência que se inicia dentro da psicologia. A expressão psicologia positiva tinha sido cunhada ou apareceu pela primeira vez num livro do Abraham Maslow, que algumas de vocês já terão ouvido falar por causa da sua teoria das necessidades humanas. Num livro de 1957, o Maslow, que estava já muito interessado numa leitura positiva a partir da psicologia, numa leitura positiva da experiência humana, nomeadamente da motivação, o que é que nos motiva, o que é que nos mobiliza, faz usa esta expressão positive psychology. Depois vai ser repescada por este movimento que é então iniciado primeiro pelo Martin Seligman, em 1999, e que no ano 2000 tem uma primeira publicação científica para iniciar o milénio, não é? Vocês recordar-se-ão que há aqui quem tem essa memória que havia muito medo sobre a mudança do século e, portanto, eles arrancam o primeiro número de janeiro do jornal da American Psychological Association, que é um grande jornal científico de topo, é exatamente sobre psicologia positiva. E aí eles vão buscar e publicam já e vão investigar. Estou a dizer eles porque o Martin Seligman se tinha juntado na altura ao Mihaly Csikszentmihalyi, um autor húngaro que tinha fugido para os Estados Unidos muito, muito, muito pequenino durante a Segunda Guerra Mundial com a sua família para fugirem à ameaça nazi. E os dois são os editores deste número especial. Aliás, eles têm conversas em Akumal, porque o Mihaly estudava já nessa altura o fluir, o flow, a experiência de flow, que é considerada uma experiência ótima, optimal experience, e que é a experiência em que, a partir da minha motivação intrínseca, eu sou desafiada por uma tarefa ou pelas circunstâncias, mas considero que tenho competências à altura desse desafio e entro num estado de grande compromisso e envolvimento, nomeadamente motivacional, em que muitas vezes que é até facilmente identificado, porque são momentos em que nós nos esquecemos das nossas necessidades, esquecemos temos é alterada a percepção do tempo e, portanto, olhamos para o relógio e dizemos como é que é possível terem passado 3 horas, pareceram 10 minutos, ou o tempo passou a correr e afinal já passou tanto. E, portanto, ele já estava a estudar um tema que é depois um tema, e é hoje um tema muito importante dentro da psicologia positiva. Portanto, o Mihaly foi já um dos integrados neste movimento e foi um investigador extraordinário. Tive a oportunidade de estar também na universidade com ele, na universidade dele, na Claremont University, nos Estados Unidos. Foi a primeira universidade do mundo que criou um doutoramento em psicologia positiva. Então, inicia-se um movimento dentro da psicologia que depois começa a alargar-se a outros domínios, porque já havia, por exemplo, na sociologia, o Ruth Van Hoven, faleceu a semana passada, e que era nosso docente desde 2012, todos os anos aqui no nosso curso da pós-graduação de Psicologia Positiva, e que desde os anos 60 que estudava, a partir da sociologia, um tema que também na altura ninguém queria saber, que era a felicidade. Não interessava a ninguém dentro da sociologia. Este tema, ele foi, enfim, um grande inovador nessa área. E, portanto, começa a haver gente da sociologia. Depois, o Martin Seligman cria a primeira pós-graduação em Psicologia Positiva na Universidade da Pensilvânia, e vai buscar para coordenar esse projeto um filósofo. Começa a haver pessoas como, por exemplo, também o nosso docente Luigino Bruni, que, vindo da história da economia, é um economista italiano de grande renome, começa a estudar a economia da felicidade a partir de uma perspectiva relacional, e da importância do relacional e de como o relacional se tem estado a perder
e a estragar, enfim, a partir da forma e dos valores que temos vivenciado nas culturas muito marcadas pelo modelo capitalista neoliberal, e portanto, a dada altura, começámos a perceber que este movimento já não era, apesar de se chamar psicologia positiva, estava muito para além de ser um movimento contido dentro da psicologia, e, nomeadamente, gente da área das ciências políticas, que se começa a interessar também sobre o impacto que isto tem nas políticas públicas, enfim, portanto, um alargar multi e intercultural que hoje faz desta ciência uma ciência que, apesar de continuar a designar-se psicologia positiva, e já tive a oportunidade de ter debates com aqueles que têm assento na direção da Associação Mundial de Psicologia Positiva, já debatemos várias vezes se fazia sentido usar outra designação, mas nesta altura do campeonato é difícil chamar-lhe outra coisa. Mas temos gente da medicina e das ciências da vida, como a Antonella Della Favi, também italiana, enfim, portanto, que já foi presidente da Associação Mundial. Então, foi muito para além da psicologia este movimento, de tal maneira, de facto, que hoje está presente em áreas muito diversas, incluindo a área da intervenção organizacional, do trabalho com as empresas, portanto, a perspectiva, não é, mais sistémica. E a mim, e aqui ao meu companheiro de vida e à nossa equipe na Universidade de Lisboa, sempre nos fez sentido trazer a perspectiva sistémica, contextualizada, não meramente focalizada na felicidade individual. E isso faz com que em 2010 organizemos o primeiro congresso de português de psicologia positiva, que foi sobre nações positivas. O congresso seguinte foi sobre comunidades positivas e bens relacionais. E em 2013 publicámos na Springer um livro que teve muito boas críticas, que se chamava exatamente Positive Nations and Communities, com o objetivo, e tinha como subtítulo, portanto, a inclusão e a integração de múltiplas áreas e culturas, e a integração de metodologias qualitativas e não apenas quantitativas, que era aquilo que estava muito presente e continua a estar muito presente nas metodologias de investigação utilizadas. E já nessa altura nós usávamos a abordagem da psicologia positiva junto das pessoas mais vulneráveis. E, portanto, tivemos projetos, por exemplo, 10 anos na Casa Pia de Lisboa, nos internatos, depois do escândalo do abuso sexual de crianças que estavam em internatos, pediram-nos para reabilitar aquela organização que as pessoas viviam em choque, os psicólogos estavam deprimidos por não terem conseguido identificar que havia crianças que estavam a ser alvo de abusos, os professores dos colégios da Casa Pia passaram a ter medo de tocar nos meninos, por exemplo, da educação física, de os ajudar a fazer o flip-flop, ou tinham medo de lhes tocar. Enfim, começámos um trabalho aí de levar esta abordagem para sistemas humanos diversos, nomeadamente aqui escolas, internatos. Depois o Instituto de Ação Social da Região Autónoma dos Açores pede-nos, porque estávamos a fazer consultoria a uma equipe de rendimento social de inserção, usando a psicologia positiva em Rabo de Peixe, Ribeira Grande, etc., pede-nos para fazermos um projeto de grandes dimensões. Portanto, tivemos 10 anos a trabalhar, a levar a psicologia positiva para as famílias do rendimento social de inserção nos Açores, e fomos trabalhando muito na área social, na área da educação, até que em 2012, por haver muita resistência na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa a estes temas, pelos nossos colegas, não pelos alunos, mas pelos nossos colegas, decidimos, eu e o meu marido, pôr um ano de licença sem vencimento, em plena crise financeira,
por considerarmos que os nossos alunos estavam a ser maltratados pelos júris, por levarem temas como a espiritualidade, ou o sentido do humor, ou a gratidão, portanto, havia colegas nossos a dizer a gratidão, isso são coisas de igreja, ou o humor, ou a felicidade, isso não, são experiências subjetivas, não se conseguem estudar com rigor, enfim. E acabámos numa decisão bastante louca, como casal, de pôr um ano de licença sem vencimento em plena crise financeira, com filhos e casa para pagar, enfim. E no meio desse processo eu sou convidada, porque o universo tem projetos, muitas vezes para além daqueles ao alinhar, naqueles que nós vamos escolhendo, para ir dar aulas para o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. E aí, 6 meses depois, o meu marido foi contratado também para dar aulas lá. E aí iniciámos o projeto de formação pós-graduada em Psicologia Positiva em Portugal. Tínhamos começado na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa em 2009, a primeira cadeira que houve em Portugal nesta área, mas era uma cadeira optativa, com centenas de estudantes e que foi muito, muito marcante a vários níveis. E nessa altura já estávamos dentro da rede internacional, já estávamos os dois na direção da Associação Mundial, e portanto a ter, enfim, conversas muito profundas e a co-organizar congressos com os maiores investigadores nesta área. Isso é um privilégio que se mantém ainda hoje e que nos tem feito simultaneamente estar dentro do olho do furacão, daquilo que está a acontecer desde a China à África do Sul, porque demos aulas de psicologia positiva em universidades desses países, a ir percebendo e sentindo estas dinâmicas, as abordagens, as tendências, etc. E também a levar o nosso imprinting, que tem passado muito, de facto, por esta visão que vai para além do intraindividual. Porque eu, pela minha felicidade pessoal, eu posso tomar decisões contra o bem comum. E se pensarmos, por exemplo, em quem está em cargos de liderança, seja políticos ou organizacionais, sabemos que infelizmente isto já aconteceu vezes sem conta. E portanto, pela minha felicidade, eu escolho fazer alguma coisa que traz infelicidade aos outros. Eu não sei se têm estado a acompanhar, provavelmente terão visto nas notícias o homicídio do diretor-geral da maior empresa de seguros de saúde dos Estados Unidos, que foi morto premeditadamente, não é, no meio da rua, há uns dias atrás, e que tem levado a literalmente milhões de pessoas no mundo aplaudirem o homicídio. E porquê? Porque muitas das justificações é que o senhor que infelizmente faleceu teria, portanto, estando à frente de uma empresa que ele tinha conseguido, na qual ele tinha conseguido nos últimos anos duplicar os lucros ou qualquer coisa assim, recebendo também para ele, creio que cerca de 10 milhões de dólares só o ano passado de pagamentos extra pelo seu resultado dentro da organização, estava à frente de uma empresa que, em relação à qual apareceram e vieram a lume agora nos últimos dias, literalmente milhares de histórias, desde suicídios de pessoas que tentaram que a empresa pagasse os seus seguros de saúde, não é? Num país em que não há o Estado não oferece um sistema que permita às pessoas, em momentos de vulnerabilidade, como da doenças, serem cuidadas. E, portanto, se não houver um seguro de saúde nos Estados Unidos, se as pessoas não puderem pagar e os seguros são muito caros, infelizmente não há apoio e, portanto, vieram a lume muitas pessoas a falar de terem passado meses a ligar para a empresa sem conseguirem
ser atendidas, algumas que acabaram em processos de suicídio, outras que acabaram a morrer porque a empresa cortou o financiamento no internamento e nos tratamentos, enfim, absolutamente avassaladores de sofrimento, onde toda a gente tem razão e toda a gente não tem razão, no sentido que não é onde o bem e o mal estar presente. Isto está presente neste sentido que naturalmente não podemos nunca defender que matar alguém seja uma forma de trazer justiça, mas ao mesmo tempo percebemos que quando decisões que são mais privadas impactam negativamente muitas pessoas, que haja uma raiva contida, não é? Que emerge e que vem ao de cima a partir das experiências de injustiça, etc. Então, tudo isto, enfim, este é um exemplo recente, mas houve muitos outros e há muitos outros que podemos ir buscar anteriores, mas fez com que há 5 anos atrás quiséssemos criar um projeto de educação para a paz global sustentável, também usando a palavra da sustentabilidade como uma palavra muito importante no processo, e onde o objetivo é exatamente através da universidade. Portanto, é uma cátedra da Universidade de Lisboa que eu coordeno, que conseguíssemos então trazer um chapéu ainda maior do que a felicidade, e que é como é que vivemos coletivamente em harmonia, em particular trazendo o conceito da paz positiva, que é um conceito muito enraizado, desenvolvido pelo Johan Galtung, e muito enraizado na ideia de que muitas vezes não existe paz, como por exemplo um homicídio de alguém na rua, ou a violência nas redes sociais a aplaudir que alguém seja morto, porque muitas vezes são as questões estruturais que estão erradas e que não estão a criar as condições certas. Um autor internacional norte-americano falava em felicity conditions, condições de felicidade, ou condições para a paz ser possível. E, portanto, perdão, o conceito de paz positiva baseia-se na ideia de que nós precisamos de promover atitudes individuais, mas também estruturas e enfrentar as estruturas que criam violência e os valores sociais que a promovem, nomeadamente a injustiça, a desigualdade, a perda da biodiversidade. E neste processo fomos juntando aos estudos da psicologia positiva, a partir aqui da nossa equipa em Portugal, uma grande preocupação com dimensões que vão muito para além daquilo que é a visão tradicional de felicidade. E em abril organizámos este ano o 4º Congresso de Psicologia Positiva, Português de Psicologia Positiva, e o 2º Luso-Brasileiro, que coincidiram, que eu organizei a minha faculdade com a colega Andreia Pérez Correia do Brasil, e o tema que escolhemos foi os direitos humanos e a justiça climática. E estes são temas que têm estado completamente arredados daquilo do mainstream dos estudos da psicologia positiva, mas nós sempre fomos dizendo que não chega a felicidade individual, e de que é que me serve estar muito feliz se não tiver um planeta para viver? Ou de que é que me serve estar individualmente muito feliz se as pessoas que estão ao meu lado não estiverem? Que tipo de felicidade é esta? Então acabámos a mergulhar num conceito que aprendemos e conhecemos do Luigi Bruni, que eu há pouco referi, economista italiano, que foi repescar um conceito da época romana, felicitas publica, para trazer a perspectiva latina da felicidade, indo inclusivamente à etimologia da palavra e, sobretudo, àquilo que ela significa na história enfim, da cultura romana,
e que era associado à ideia de abundância para todos. A palavra felicitas, a etimologia, a raiz latina está associada com feminino, com fé, fertilidade, e a própria ideia da felicitas pública, que aparece cunhada em moedas dos romanos. Lisboa, por exemplo, foi chamada durante a invasão romana Felicitas, a cidade da felicidade, Felicitas Júlia. Começaram inclusivamente a criar e a produzir símbolos, e o símbolo da felicidade pública, que ainda hoje existe, por exemplo, em edifícios em França, na Alemanha, etc. Portanto, um conceito muito baseado no conceito na Felicitas, né, latina. E é uma mulher com uma cornucópia cheia de frutos e de... Portanto, a ideia da abundância através da natureza, da riqueza, de termos todos esses frutos e podemos partilhá-los de forma abundante. E também faz parte perdão, do conceito. É só dar aqui uma saudação especial à Margarida Zuccoli, que está aqui também, que vi agora. Olá, Margarida, bem-vinda. Uma grande lutadora pela dimensão da sustentabilidade ecológica na área da educação, e em especial com as escolas que estão à procura, não é, de serem escolas com pegada zero. Mas dizia-vos que neste processo, no século XVIII, há um grupo de economistas italiano que vai buscar o conceito de felicitas pública e, numa altura de um grande debate pós-iluminismo, dos valores europeus, dos valores da sociedade, etc., constroem um modelo a partir da economia, que se chama economia civil e que se baseia nesta ideia de felicidade pública. E o pressuposto é exatamente que precisamos de ter condições como sociedade, como grupos humanos, para que toda a gente viva com dignidade do ponto de vista material. Portanto, a partir da economia, não é? Portanto, um dos critérios é, obviamente, um critério económico. Mas este grupo de economistas italianos, que depois o Luigi Bruni vai estudar aprofundadamente e revitalizar para trabalhar agora com os novos métodos da ciência que temos mais avançados, diziam já na altura que a dimensão económica era importante, mas não era suficiente para a construção da felicidade. Precisávamos de mais duas coisas. Precisávamos, por um lado, de virtuosidade, e a própria palavra felicitas, não é? Quando fala de fertilidade, é também nesta concepção de ser fértil nas virtudes, nomeadamente nas virtudes públicas. Ainda hoje acabei um artigo para a Academia das Ciências, um capítulo de um livro, a falar um bocadinho sobre isso, que é isto da virtuosidade individual para o coletivo, mas também da construção de virtudes públicas. Portanto, que precisávamos de ter sistemas humanos que fizessem com que as pessoas quisessem trazer ao de cima o seu melhor, os seus dons, as suas maiores forças, as suas virtudes e competências mais construtivas, e que o pusessem ao serviço da polis, do coletivo. E aqui vão basear-se no modelo aristotélico, porque o Aristóteles tinha defendido que felicidade era virtuosidade pública,
e que essa virtuosidade pública, portanto, conseguir cada um de nós estar no seu melhor e trazer esse melhor para construir o bem comum, para o Aristóteles era baseado na dimensão, na qualidade da amizade. E, portanto, ele o que nos vem dizer que está na base desta ideia da felicidade pública é que a felicidade acontece no contexto relacional, onde as pessoas criam condições e as instituições e os sistemas humanos criam condições para esse melhor poder ser vivenciado e poder ser otimizado e partilhado com todos. E quando este grupo de economistas em Itália vai buscar o modelo da Felicitas Pública, no século XVIII, dizem-nos que então precisamos, segunda dimensão, precisamos ter sistemas humanos que promovam, criem condições para as virtudes emergirem, e finalmente diziam que como é que isso é feito, como é que isso é facilitado, ou qual é o terceiro elemento deste modelo da Felicitas Pública, é a ideia de que isso é possível se fomentarmos os bens relacionais que nos façam estar de uma forma fraterna conosco e com todos os seres vivos à nossa volta, respeitando, cuidando e mobilizando de tal forma que nenhum de nós deva ser feliz se quem estiver ao seu lado também não o for. E com base neste modelo, começámos a fazer intervenções em múltiplos contextos comunitários diversos e criámos projetos com parcerias, onde o aspecto do pensar coletivo, esta sociedade onde nos movemos, foi integrando as dimensões da sustentabilidade ecológica, do cuidado de todos os seres, e inclusivamente até de usar o modelo da natureza e da maneira como a natureza coopera como um modelo de liderança por excelência. Há um webinar, creio que do início do ano passado, precisamente facilitado pelo Luigino Bruni, que foi buscar biólogos e especialistas na área da sustentabilidade para conversar sobre que tipo de modelo novo é que precisamos para as lideranças a partir disto que é a forma como a natureza nos ensina a convivência. Isto também tem aqui um outro aspecto, que é tentar dar vida ao terceiro valor da modernidade, que não foi concretizado, portanto nós temos lutado, e ainda bem, pela igualdade e pela liberdade, mas eu não sei se vocês conhecem muita gente que fala ou que luta ou que pugne pela fraternidade, que era o terceiro valor do iluminismo. Independentemente do iluminismo ter muitas coisas que não correram bem, porque não foi especialmente inclusivo, nomeadamente para as mulheres, para as minorias, etc. Mas sim, era um tripé em termos dos seus valores, e nós precisamos dos tripés para o equilíbrio na complexidade. E este modelo é um modelo que traz uma visão da felicidade baseada no valor da fraternidade, da qualidade relacional ou dos bens relacionais, como ponto de partida para depois lidarmos com todos os problemas complexos que a nossa sociedade atual tem e nos convoca, que nos convoca. Ok, estava aqui a ver a Josi escreveu aqui que até esse país teve que mudar, não é? Bem saber. Obrigada. Vão interagindo, está bem? Eu estou aqui a fazer esta contextualização mais lata, mas hoje, inclusivamente,
e foi a premiere, foi feita aqui no nosso congresso de abril, que há pouco referi. Um dos grandes investigadores na área do propósito de vida e do sentido de vida, que é o Michael Steger, e um grande amigo, veio a meu convite fazer uma apresentação no nosso Congresso dos Direitos Humanos e da Justiça Climática, onde trouxe um conceito novo que chamou Regenerative Positive Psychology, portanto, psicologia positiva regenerativa. E depois saiu, uma semana depois, ou poucos dias depois, saiu o artigo científico em relação ao qual ele fez aqui a sua comunicação, onde basicamente o que o Mike foi fazer foi ir ver, temos 25 anos formalmente de psicologia positiva, sensivelmente, serviu para alguma coisa este movimento, as pessoas estão mais felizes, o planeta está mais protegido, o que é que está a acontecer? Para que é que servimos? É basicamente esta a questão do seu artigo, é um artigo de acesso aberto, portanto, se quiserem depois procurar. E ele vai indicador a indicador, desde indicadores na área do bem-estar até indicadores na área de sustentabilidade, do suicídio, por aí fora, vai explorando o que é que aconteceu em 25 anos. Isto temos razões para acreditar que este movimento que se transformou num movimento global, de facto, está a cumprir ou não a sua função. De trazer mais felicidade para todos. E claro que, como podem imaginar, os resultados são muito contraditórios, portanto, há indicadores em que houve melhoria, há indicadores em que, infelizmente, andámos para trás, enquanto humanidade, mas aquilo que é a base do seu trabalho e que deu aso já ao longo de muitos anos e de muitas vindas do Michael Steger aqui à minha casa e de muitas conversas com ele em congressos um pouco por todo o mundo, todos os anos, que tem sido exatamente esta ideia da crítica que alguns têm feito à própria psicologia positiva, de que é muito narcisística ou reforça o individualismo, reforça os valores do capitalismo neoliberal, porque o que está a vender é, sobretudo, a felicidade individual e um bocadinho desligada de tudo o resto que está a acontecer no mundo. E, portanto, neste momento há provavelmente milhões de pessoas no mundo que são especialistas em psicologia positiva ou em coaching nestas áreas, ou aplicação da investigação e da teoria da psicologia positiva pelo mundo. Mas a maior parte delas aquilo que faz é promover a felicidade individual e o bem-estar individual. E o Mike termina exatamente o capítulo dele a dizer: e se não tivermos planeta? Posso ser fantástica a lidar com as minhas emoções, a ter níveis de gratidão muito elevados, que, by the way, é muito importante para a nossa saúde física e psicológica, com muitas emoções positivas diariamente, mas e o resto? E o que é que está a acontecer à nossa volta? Como é que estamos verdadeiramente a lidar, nomeadamente, com genocídios, com a perda de biodiversidade, e este é o tema neste momento. Portanto, a psicologia positiva tem tido ondas. A primeira onda foi, dentro da psicologia, falarmos e promovermos este foco no positivo. Vamos estudar o que é que faz as pessoas, de facto, viverem vidas com qualidade, vidas que valem a pena. Vamos estudar, investigar e promover a virtuosidade, as experiências emocionais positivas, vidas com propósito, por aí fora. E ainda bem. Mas essa dimensão, muitas vezes, é uma dimensão descontextualizada. E, portanto, eu, por exemplo, comecei a falar em congressos internacionais ou a escrever artigos a dizer: eu estou um bocadinho preocupada se eu for, por exemplo, para uma empresa onde há
padrões de toxicidade, lideranças, ou que eu trabalho muito com organizações empresariais, etc. Se, por exemplo, se for ensinar as pessoas a serem gratas, porque isso pode fazer com que as pessoas deixem de ter pensamento crítico sobre todo o mal-estar que está acontecendo dentro da sua organização. Ou porque têm chefias destrutivas, ou porque há desigualdade no pagamento dos salários entre homens e mulheres, ou porque há uma incapacidade de permitirem às pessoas que tenham vida para além do trabalho, ou porque, ok? E eu vou ensinar as pessoas a serem gratas, mesmo sabendo que a gratidão é uma dimensão fundamental da saúde psicológica e, portanto, ajuda-nos a ser mais felizes, sem mexer no sistema. E comecei a questionar, começámos a questionar em equipe estas tendências, estas temáticas, e cada vez mais a agir, a atuar e a publicar a partir de uma concepção diferente, mais trazendo a complexidade, trazendo os temas mais difíceis da sociedade atual, e percebendo, e obrigada à Josi por trazer aqui a vibração planetária, percebendo que a felicidade coletiva é mais do que a soma das felicidades individuais. Aqui a Elsa fala de um vídeo que distinguia a dimensão coletiva, serotonina, do prazer individual, a dopamina. A serotonina também é uma hormona individual, é um neurotransmissor produzido pelo cérebro individualmente. Só que há hormonas que são produzidas no cérebro de cada um de nós perante contextos relacionais, como é a oxitocina, por exemplo. Então, é tricky. Desculpem, eu estive numa reunião em inglês antes e agora as palavras estão a aparecer mais facilmente em inglês. Mas pode ser, não é completamente linear. Aquilo que se tem distinguido é a felicidade hedónica, que é aquela que está associada à experiência emocional positiva, da felicidade eudaimónica, que é aquela que tem a ver com aspectos relacionais e contributivos para a sociedade. Com o sentido e propósito de vida, com os tais bens relacionais que eu há pouco referia. Portanto, a felicidade pública está enraizada no modelo eudaimónico da felicidade, e a palavra eudaimónica é uma palavra aristotélica. Portanto, quando eu há bocadinho falava da visão do Aristóteles sobre o que é ser feliz, o que ele nos dizia, nos deixou nos seus escritos da Grécia Antiga, é que a composição grega da palavra significa eu, em grego significa bom, e daimon significa essência, o espírito. Então qual é o meu bom espírito e como é que eu faço esta interação recíproca entre o melhor de mim e o que trago para as relações com os outros seres vivos, todos os seres vivos, não apenas para as outras pessoas, mas para aquilo que é a dimensão planetária. Vou lendo aqui os vossos comentários. Os neurónios em espelho, a empatia, exatamente, Fátima. Nós vimos preparados biologicamente para os processos relacionais positivos. Temos uma cultura que, de alguma maneira, fez deteriorar aquilo que são as relações interpessoais, que é o indicador mais importante para a qualidade de vida, para a longevidade e para a felicidade. Portanto, a nossa saúde depende da qualidade das nossas relações. Por isso é que hoje, por exemplo, há ministérios, o Reino Unido tem o Ministério da Solidão, porque o peso, em termos de carga financeira, da perda de saúde, por causa de termos sociedades em que as pessoas se sentem profundamente sós, é brutal do ponto de vista dos gastos públicos.
Então eles criaram um ministério para lidar com a solidão. O Luigino tem um artigo também sobre estas questões, a partir de um outro texto científico seminal, o Bowling Alone, não é? Que é um retrato publicado há uns anos atrás da sociedade norte-americana, onde as pessoas passaram a ir jogar bowling sozinhas. Ou como todo o sistema nos catapulta para ser mais fácil fazermos coisas individualmente, autocentradas. Portanto, é mais fácil ficar em casa a fazer zapping e a escolher dos 300 canais que temos, mais as plataformas de streaming, etc. Ficar em casa e não sair e ficar no nosso casulo, do que ir ao cinema, ir com amigos, okay? E, portanto, todo o sistema do modelo de capitalismo neoliberal nos convidou e nos promoveu esta circunstância de que a visão do indivíduo e o centro no indivíduo é muito mais importante do que o centro no coletivo. E vemos isto nas escolas, portanto, as nossas crianças vivem em competição, às vezes aos 6 anos de idade na escola primária. Ou temos evidências e coisas a acontecerem como universidades, onde os melhores alunos vendem os seus apontamentos aos colegas, que precisam deles para estudar e confiam nos que têm melhores competências, mas vendem-nos com erros para os seus colegas terem notas mais baixas, por exemplo. Então, o problema não é um problema individual, ou se pensarmos hoje na doença mental e no aumento da patologia psicológica pelo mundo, sobretudo, mas não apenas, já estava a acontecer no pré-pandemia, percebemos que se temos tanta gente com crises de ansiedade e ataques de pânico, ou deprimida, ou sentir-se sozinha, que isso não é um problema individual. Não pode ser visto como o problema do António, da Francisca, do John, é um problema coletivo. Então, esta visão leva-nos ao conceito de sustentabilidade, perdão, aquilo que alguns autores chamam The New Sustainable, e estamos a falar de publicações com 3, 4 anos, a partir do conceito de regenerativo, e que partem exatamente desta ideia que ao longo do tempo os paradigmas na área da sustentabilidade e que se aplica à paz. A paz é uma coisa muito pouco sustentável, é super frágil. Experiência de paz, sabemos até dentro das nossas casas, nas nossas famílias ou nas nossas organizações ou no meio da rua, ou a capacidade de proteger um planeta é pouco sustentável, a capacidade de coesão social é pouco sustentável. O paradigma da sustentabilidade evoluiu de um em que envolvia dar resposta às necessidades humanas ao longo do tempo, para um que tem mais a ver com melhorar o bem-estar humano e coletivo através da viabilidade dos sistemas ecológicos. Então, esta ideia da sustentabilidade regenerativa, da psicologia positiva regenerativa, da liderança regenerativa, por exemplo, estou a preparar a formação para colegas do Brasil, para líderes do Brasil, sobre liderança regenerativa. É aquilo que alguns autores chamam a próxima onda da sustentabilidade, ou a onda atual da sustentabilidade, e que inclui e transcende estes objetivos, os objetivos só das necessidades humanas, atendendo ao florescimento de todos os sistemas vivos, no qual só uma saúde planetária, não é que pode manter o nosso bem-estar de uma forma continuada. Então, há uma diferença-chave entre, estou já a terminar para vos passar, para entrarmos agora aqui mais em diálogo, uma diferença entre os paradigmas de sustentabilidade
e aquilo que têm, e o mesmo dentro da psicologia positiva, aquilo que têm na sua base, na sua raiz, que não era uma visão global, holística, inclusiva, integrativa, de compreensão, não é, de todos os sistemas ecológicos, mas que hoje têm que integrar uma dimensão sistémica de transformação sem o qual nós não vamos ter futuro. E não, quando há, por exemplo, alguns dos mais ricos do mundo, do 1%, que estão a apoiar empresas que fazem, estão a construir super bunkers para, se houver uma catástrofe mundial, haver alguns que se salvam. Estamos dentro desta visão, não é? Que eu não quero saber o que é que está a acontecer, eu quero é salvar-me a mim. E isso é particularmente presente quando nós estamos em crise. A proteção individual e dos meus é uma resposta muito comum quando estamos em momentos em que não temos capacidade de conseguir ir para além da nossa própria sobrevivência, portanto, protegemos aqueles que são os nossos parecidos, que são próximos de nós, o que está a levar também a estes extremismos que separam as pessoas, as famílias, seja por razões de escolhas políticas, e que nos estão a pôr cada vez mais uns contra os outros, e incapazes e incompetentes de voltarmos a sentar-nos para dialogar, para encontrar formas colaborativas de co-criar processos transformacionais que ponham no centro não a pessoa individual, mas os sistemas vivos onde nos movimentamos diariamente, e, portanto, através da educação, da consciência, da formação de quem está em posições de liderança, de desenvolvimento teórico, prático, de capacitação das comunidades, de inclusão até das dimensões espirituais, que nos, de alguma maneira, são aquelas que eu acredito são as que precisamos trabalhar a sério para conseguirmos regenerar uma visão do mundo que é também mais esperançosa, e que tem em conta tudo o que está a acontecer e não apenas a minha vida, os meus objetivos, as minhas metas, aquilo que me interessa a mim para eu ser feliz, para eu estar bem, para eu me sentir bem, para eu me elevar ou desenvolver como ser humano. Não é em alternativa a isso, tem que ser num contexto. Essa experiência tem que ser feita num contexto em que, ao mesmo tempo, estamos a pensar tudo o resto que está à nossa volta, todos os outros a quem precisamos de dar as mãos para conseguirmos cuidar, proteger, repensar o modelo económico, repensar os modelos de liderança, repensar as políticas públicas, e sentirmos que há esperança porque estamos juntos a pensar, a dialogar, a conseguir reforçar os bens relacionais, a virtuosidade individual e coletiva e a partir daí criar projetos que nos fazem sentido para acreditar num futuro melhor e num futuro maior. Vou agora passar para esse lado, enquanto vou lendo aqui os vossos comentários, está bem? Antes de mais, agradecer, Helena, esta introdução aqui à psicologia positiva regenerativa. Acho que foi muito interessante aqui sabermos este contexto histórico, não é? E como é que a psicologia positiva tem evoluído do individual para o coletivo. É super interessante. Vamos ver o que é que as nossas guardiãs e a quem nos está aqui connosco hoje, quais as reflexões e o que é que pode emergir daqui. Vamos lá, vamos estar. E temos aqui, ok, Elsa, obrigado por trazer aqui
dois, dois, eh, duas grandes correntes filosóficas, não é? E elas relacionam-se com o conceito, nomeadamente com o conceito mais hedónico, mais eudaimónico de felicidade. Concordo inteiramente que as questões urbanísticas fazem uma diferença brutal, e há um livro só sobre urbanismo e psicologia positiva, publicado por um norte-americano. E temos em Portugal a colega Luísa Lima, no ISCTE, psicóloga, foi nossa professora também na pós-graduação durante uns anos seguidos. Ela é a minha vizinha. Ok, então a Luísa trabalha estes temas do bem-estar a partir, não é, do contexto. Percebermos, por exemplo, porque é que alguém que está internado num hospital em recuperação e tem a possibilidade de ver da janela do quarto do hospital copas de árvores, tem mais probabilidade de ter alta mais depressa do que alguém que tem uma parede de cimento em frente, por exemplo. Ou quem está, os mais séniores que estão em contexto de lar, de institucionalização, etc., que se tiverem plantas para cuidar, vivem mais anos, ou animais para cuidar. Portanto, a dimensão desta mistura, há inclusivamente um estudo que foi para mim muito marcante, foi feito com crianças, passaram questionários sobre autoestima, portanto, avaliaram os níveis de autoestima que as crianças de escolas demonstravam, e fizeram-no em dois contextos diferentes. Num contexto, no meio de uma escola muito degradada, portanto, não cuidada, sem beleza, etc. E depois, já não sei precisar, mas 15 dias depois, uma semana depois, já não sei, as mesmas crianças, o mesmo teste, okay? O mesmo questionário de avaliação da autoestima, mas respondido numa escola baseada no modelo italiano de urbanismo, cheia de plantas e de luz e de beleza. E as respostas das crianças, elas sentiam-se com muito mais autoestima num contexto onde havia o verde e a beleza artística e a natureza, etc. E, portanto, estamos a falar de uma coisa, aparentemente, que é a minha identidade pessoal. Como é que eu me vejo? Gosto de mim ou não gosto de mim? E, portanto, muito obrigado, Elsa, por trazer estas dimensões que fazem, inclusivamente, contribuem ou não para as pessoas estarem juntas. Os espaços, tenho uma publicação num número, tive o privilégio de ir ao primeiro congresso sobre felicidade e urbanismo no Reino Unido, em Londres, em 2019, como palestrante, e depois saiu daí uma publicação, um número especial de um jornal de urbanismo, onde tenho exatamente um texto escrito com o meu esposo sobre como é que se promovem cidades felizes a partir da perspectiva das decisões urbanas. E uma das coisas que nós sabemos é que, por exemplo, quando em Nova Iorque fecham as ruas em Manhattan e põem sofás para as pessoas se sentarem, tudo muda no ambiente, na qualidade das relações entre as pessoas, nas emoções que elas experienciam. E, portanto, têm sido feitas muitas coisas nesta área, nomeadamente no âmbito do fechar as ruas de novo para as crianças brincarem, o efeito que isso tem na promoção e na catalisação da imaginação que tem estado a decrescer nas últimas décadas, desde os anos 80, que há dados, estamos menos imaginativos, portanto, deixamos de acreditar, brincamos menos com a possibilidade de que as coisas possam ser completamente diferentes. Portanto, recomendo a esse nível, se não conhecem o livro que tem o selo da Cátedra da Unesco e o meu prefácio, que se chama E Se, de um dos criadores do movimento de regeneração ecológica. Agora A Transition Network. Exatamente. Rob Hopkins esteve cá agora recentemente. Exatamente. Então, no livro do Bob, obrigado pela ajuda, Fátima, o livro do Bob é muito claro
ou trazer uma data de exemplos de coisas que estão a acontecer pelo mundo, que mudam, nomeadamente a relação com os espaços urbanos, e o efeito, o impacto que isso tem a múltiplos níveis, nomeadamente no bem-estar das pessoas e na sua felicidade. Obrigada, Ana Teresa. Ok, estivemos juntas em Setúbal e em Santo André. Foi falar de otimismo. Já não sei precisar há quantos anos, mas cá estamos, continuamos nesta missão. Uma só saúde, diz a Alexandra, que interessante. É isso mesmo. Uma só saúde. Uau! Uma forma tão simples e tão complexa e profunda de dizer. Ok, agradecimentos, que são mútuos. Longevidade, sim, precisamente. Todos os Blue Zones que está na Netflix, não é? Portanto, obviamente, Fátima, não é? A questão a jardinagem e o estar em vida comunitária é aquilo que nos dá longevidade. Quer dizer, precisamos da natureza, mas da natureza em contexto com outras pessoas também, não é? Na dimensão relacional. E da natureza também, porque põe o nosso corpo a mexer e porque nos ajuda a gerir as hormonas e os neurotransmissores associados ao stress, à tristeza. Ok, a Joana fala de prescrição social. Sim, 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 obrigado por trazer o tema. Importantíssimo e que está também a crescer no mundo, nomeadamente a convidar as pessoas para irem cantar, em conjunto, para se integrar em coros, para irem tocar tambor juntas, para voltar àquilo que perdemos, que é a comunidade, e voltar àquilo que perdemos, que é o contacto com a natureza e o movimento, porque nós passámos a viver vidas sedentárias, não é? E não há felicidade também sem um corpo que se move. Totalmente de acordo. O nosso corpo está preparado para isso. Diga, alguém. Totalmente de acordo, diria eu, a prescrição social e a prescrição natural, não é? De levarmos realmente, conectarmos com a nossa natureza, não é? Falámos aqui do contacto com os jardins, do contacto com as hortas, com o ambiente natural, a hortoterapia, a terapia com base na floresta, portanto, com o contacto com a natureza, ela é cada vez mais uma ciência e que se justifica e que se valida com vários estudos, que é a forma de demonstrar que é mesmo verdade. Absolutamente. E a nossa Maria José saiu entretanto, porque vai exatamente para o ensaio do corpo. E, temos só aqui Idalina aqui a querer falar. Vamos lá, Idalina. Muito obrigada, Alexandra, por trazer esses temas todos. Questões, eu ouvi de facto tudo aquilo que disse, fui tomando as minhas notas. Eu gostaria de começar, se calhar, por dizer que acredito muito que é através da felicidade individual que se pode chegar à felicidade coletiva, isto dentro de um determinado raciocínio, que é o seguinte: para já tem de se começar por, se calhar, aquilo que é felicidade para mim pode não ser exatamente aquilo que é a felicidade para outras pessoas, mas, portanto, eu vejo a felicidade de uma forma muito mais ampla, que não é pensar em mim só. A felicidade para mim é ter respeito não só por mim, mas por todos. Passa por aí. Portanto, seria a partir da minha boa formação da felicidade dita individual que se pode chegar ao coletivo. Portanto, esta era uma primeira observação da minha parte. Outra é mais uma pergunta. Quando falou do projeto de educação para a paz e que tem parcerias, eu tinha todo o interesse em saber que parceria, digamos, com que entidades, se era com escolas, se era com câmaras, se era com outro tipo de organismos, e, portanto, onde e como é que esse projeto está a ser implementado, se é de educação para a paz. Relacionado também com isto, só dizer que possivelmente conhece que a Academia Mundial da Paz, que existe em variedíssimos países do mundo, que é a Brahma Kumaris, que tem exatamente, que assenta muito na paz
na criação de fomentar a paz através de quê? Exatamente em algo que a Helena referiu aí várias vezes, de várias formas, que é através da construção de virtudes. E como exatamente temos de aprender com a natureza, que também referiu aí, aprender muito com aquilo de onde nós vimos que é do meio natural, sabendo que as aves colaboram entre si, elas comunicam entre si, há que aprender muito com a natureza, e a natureza ensina-nos mesmo também o seguinte, que se começa numa semente, que vai crescendo até ser de facto uma árvore gigante. Então, a minha questão é, e inclusive a Brahma Kumaris também assenta aí, que é em criar essas virtudes logo a partir de baixa idade. Portanto, isto passa inclusivamente através de simples meditações que se possam ter com crianças. E eu posso dar aí digamos, o meu testemunho pessoal. Iniciei há 8 anos na Escola de Santo André um projeto de meditação exatamente para o primeiro ciclo. As crianças estão a precisar muito, porque não têm em casa pais que as ouçam, pais que as escutem, que lhes deem afeto, que não estejam com os telemóveis e, pelos vistos, não tem sido na família, tem de ser um pouco a escola, mas a escola também recebe do Ministério da Educação diretivas que não são propriamente, digamos, aquelas que promovem, digamos, o equilíbrio emocional, que promovem, portanto, esse aspecto da saúde que é tão importante para formar boas pessoas. Portanto, quando se fala muito aqui na educação para a paz, para mim, isto assenta começar pelas crianças, começar por desenvolver as tais virtudes, que haja atividades, que haja projetos muito direcionados para as escolas. Portanto, era isto que eu tinha aqui apontado para dizer. De tudo aquilo que disse, é urgente mesmo focar-nos na formação das pessoas. Quem vai para as empresas, antes de ser adulto, já foi adolescente, já foi criança. Portanto, para mim, é mesmo aí que começa a transformação. E é tudo, e obrigada por ter ouvido. Obrigada, Ida. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, estamos aqui quase nas 7h30, assim um bocadinho para rematarmos aqui a nossa sessão. Se houver mais uma ou duas pessoas que queiram dar aqui alguma pergunta, alguma questão, alguma informação. Eu estava só a comentar, Alexandra, que a questão das virtudes, a ética das virtudes, inspirada na ética aristotélica, é também um excelente ponto de partida para a cidadania ecológica. Mais fácil, julgo eu, de alcançar os nossos concidadãos, partindo dessa perspectiva das virtudes, do que passar logo para a ideia da ecologia profunda, não é? Que é o sermos um com o todo, com o planeta e com todos os outros seres vivos, alargarmos o círculo do eu. Partindo das virtudes, acho que é um patamar para alcançar essa ecologia profunda, essa ética mais profunda. Concordo Obrigada, inteiramente. E naquele artigo que eu disse que acabei agora para a Academia das Ciências, vou repescar a ética das virtudes aristotélicas, exatamente para trazer esta visão de como é que caminhamos para as virtudes coletivas, e o que são virtudes coletivas e como é que as promovemos. E para nós, e aí respondo agora a algumas questões da Idalina, para nós tem passado precisamente por trabalhar em múltiplos âmbitos, ou seja, através da cátedra nós fazemos desde formação acreditada para professores, onde já tivemos cursos portanto, acreditados, e fazemos ações de curta, já tivemos de longa duração, agora estamos a fazer de curta duração, sobre, às vezes, temas
que, por exemplo, o penúltimo, acho que foi o penúltimo, foi como educar para uma sociedade em risco existencial. Então, chegamos a ter 700, 800 pessoas inscritas, webinários gratuitos, e a maior parte delas são professores, que depois têm créditos por participarem na ação. Tenho sido eu a facilitar, a Margarida esteve presente na última que fizemos, obrigada Margarida, e exatamente com a sua experiência nas escolas ER. E, portanto, uma das coisas é, obviamente, quer a formação junto dos professores, quer, neste caso, temos-lhes posto na mão um manual que preparamos para depois eles promoverem recursos de bem-estar junto dos alunos, mas começamos primeiro pelos alunos que estão hoje a precisar muito deste trabalho, ter recursos psicológicos. Fazemos ações também, por exemplo, já fizemos projetos, nomeadamente juntamente com outra Catra Unesco da Índia, para promoção da generosidade, que é isto de ser generoso. Kindness Matters era o nome do projeto. Mas deixem-me só aqui. Chegar, passa a outra pessoa. Tiramos outro número. Está bem? Estar aqui a Elsa, que está com o som alto. Há vários anos seguidos tivemos uma vez por mês um encontro que vai rodando de partilhar a paz, onde pessoas que trabalham nas áreas mais ecológicas ou de desenvolvimento pessoal ou se juntam para partilhar os seus projetos. Já fizemos, por exemplo, com o Gil Penha Lopes debaixo de uma tenda da Faculdade de Ciências, na partilha pela noite dentro, à luz das velas, sobre projetos na área específica da sustentabilidade. Fizemos caminhadas pela biodiversidade em Monsanto, através de um projeto de promoção do bem-estar que lancei na Universidade de Lisboa. Fazemos investigação sobre, por exemplo, a compaixão organizacional, como é que um sistema humano responde ao sofrimento, por exemplo. Trabalhamos muitíssimo com lideranças. Portanto, tenho grupos de líderes, por exemplo, que vêm do Brasil fazer uma semana imersiva connosco, trabalhando a psicologia positiva e as artes para levarem ferramentas para formas de liderança mais compassivas e empáticas. Temos um programa de formação de liderança positiva e empática que já fizemos várias edições, por exemplo, algumas delas para executivos inteiros camarários. Por exemplo, em Alcobaça, o presidente da Câmara de Alcobaça comprou-nos essa formação, esteve nas sessões todas com toda a sua equipe de executivos. Formação para a presidência do Conselho de Ministros. Muito trabalho internacional. Portanto, temos muitos parceiros na África do Sul. Por exemplo, eu estive há poucos dias no Chile, a convite do governo chileno para a promoção, num encontro sobre a promoção a nível nacional do bem-estar dos docentes. Ou em julho, 2 vezes, a convite de 2 ministras diferentes em Cabo Verde, porque o tema do governo de Cabo Verde este ano é saúde mental. E para trabalharmos estas temáticas e ver como é que elas impactam as políticas públicas. E, portanto, é um trabalho, estou só a dizer pontinhos minúsculos de muitas coisas que fomos fazendo ao longo destes 6 anos, sem nenhum orçamento. Tenho orçamento zero, não tenho financiamento nenhum, as Cátedras Unesco não têm financiamento. Já fizemos o H20 para brincarmos com o G20, brincarmos de uma forma muito séria, mas trouxemos com um parceiro internacional, o World Happiness Summit, trouxemos à Universidade de Lisboa representantes de 20 países, de governos de 20 países, que tiveram guerra recente na sua história, para trabalhar como é que podem levar para as políticas públicas decisões que são embasadas na ciência da felicidade e na ciência da paz.
trazendo, por exemplo, a presidente da Costa Rica, que é um país em que, como sabem, não é? Uma percentagem quase total do território é território protegido do ponto de vista da sustentabilidade. Portanto, há um grande amigo, o Nick Marks, do Reino Unido, que criou um projeto de avaliação dos países felizes que se chama Happy Planet Index. E quando entra a pegada ecológica, o país mais feliz do mundo não são os países nórdicos, como acontece no modelo do World Happiness Database, perdão, World Happiness Report, que é feito há mais de 10 anos com o apoio das Nações Unidas, e que todos ouvimos falar, porque todos os anos tem os dados dos países mais felizes do mundo. O Nick Marks fez um índice diferente que entra com a pegada ecológica. Qual é o país mais feliz do mundo nesse caso? A Costa Rica. Então, são o trabalho, não é? Também com governos nacionais e internacionais, apoio a comunidades, por exemplo, em Moçambique, que são particularmente marcadas de uma forma trágica pela mudança climática. Portanto, tivemos um projeto de acompanhamento de uma zona em Moçambique onde há efeitos devastadores nos últimos anos associados à mudança climática e, portanto, para trabalhar as questões da resiliência, do crescimento pós-traumático, por aí fora. Portanto, isto são apenas algumas das muitas coisas que, e inclusivamente, como dizia muito bem a Idalina, temos trabalhado e apoiado práticas meditativas nas escolas, investigado o impacto que isso tem em crianças, na mudança comportamental e no controle de emoções. E, portanto, as práticas de meditação alteram o nosso cérebro, ativam respostas mais controladas do córtex pré-frontal, que amadurece e que, enfim. E, portanto, olha, cada vez acredito mais que isto é tão complexo que temos que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Inclusivamente projetos com a Comissão da Igualdade do governo português, especificamente na área da mulher, audições públicas, usando o modelo da Maria de Lourdes Pintacilgo, a nossa única mulher que esteve à frente do governo em Portugal, e fizemos audições públicas para ouvir as populações sobre o que é importante para elas. Temos publicações científicas sobre estas coisas. Fizemos um projeto em todas as escolas da Universidade de Lisboa, que são 18 escolas, sobre felicitas pública, o que era para as pessoas de cada escola a felicidade pública, como é que a área científica podia contribuir, e juntámos alunos Erasmus, os senhores, por exemplo, em agronomia, os senhores que cultivam a terra em agronomia, vieram ao nosso encontro falar sobre como é que podemos aumentar a felicidade pública. Então, os nossos relatórios anuais são muito densos e intensos, porque eu não vejo outra maneira senão multiplicarmos pessoas como vocês e o vosso trabalho, e darmos as mãos para conseguirmos fazer aqui qualquer coisa de transformador, e que nos dê esperança. Temos um projeto de investigamos a esperança todos os anos. Se a Alexandra me permitir, eu vou enviar o link, está a decorrer agora a recolha de dados. É um estudo internacional, Hope Barometer. Há um livro. Pode partilhar aqui no chat. Ótimo. E também diria que poderíamos partilhar aqui mais informação, que ele falou aqui muitas referências que acho que é interessante de partilharmos, portanto está à vontade para nos enviar essa informação, se não puder ser agora, puderem mas ajudar-nos agora com o estudo da esperança, eu envio-vos o link ok. e divulgarem nas vossas redes o que é que dá esperança às pessoas. É um estudo que envolve desde o Líbano até a África do Sul, a Suíça, e publicámos o ano passado, acesso aberto, um livro que se chama Hope Across Cultures, com 10 anos de investigação sobre o que é que dá esperança às pessoas. E termino convidando-vos, se quiserem, para estarem no nosso congresso, que estamos a organizar para 12 e 13 de maio, na minha faculdade, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em Monsanto, no Pulmão de Lisboa, que é o First World Meaning and Purpose Summit, portanto, o primeiro simpósio sobre o sentido e o propósito de vida,
onde vamos trazer, nomeadamente o Michael Seeger, que eu há bocadinho referi, e alguns dos nomes incontornáveis nestas áreas do propósito do sentido de vida, para pensarmos exatamente isto. Portanto, o Michael Steger, na sequência do seu Regenerative Positive Psychology, pergunta-me se eu quero organizar com ele um primeiro congresso mundial para ajudarmos as pessoas a pensar qual é o propósito da nossa vida, o que é que estamos a fazer e como é que estamos a contribuir de facto para alguma coisa que seja maior do que o nosso umbigo e as nossas metas individuais. E vai ser uma conferência diferente, porque nós queremos que toda a gente passe pelo palco, vamos criar comunidade, diferente do modelo tradicional de conferências dos experts, eles vêm na mesma, mas vamos ser todos experts, ok? Eles vão estar cá e temos já gente de todo o mundo, estamos a tentar ter o máximo de representatividade mundial, e o preço da inscrição são 42 euros, porque se alguém aqui leu o Hiker Guide to the Galaxy. Alguém ouviu falar nesse livro? A Boleia na Galáxia, do Adams? Não? Então é um livro em que procura qual é o propósito de significado de vida e a resposta de um computador que demora não sei quantos milhões de anos O a dar a 42. resposta. É o 42. O 42. E então a inscrição são 42 euros, porque é a resposta Boa, boa, boa. do computador, do multicomputador, àquilo que é o sentido da vida. Muito bem. Não sei se já partilhou, Helena, aqui o link. Não. Pode-se pôr aqui no Posso nosso lá? chat. Nós também depois podemos partilhar nas redes e Ok, aqui nos deixa-me lá ver grupos. onde é que eu tenho. Se não conseguir, está tudo bem. Eu, se calhar, se não houver mais perguntas, posso dar por terminada aqui a nossa sessão, agradecendo muito aqui este bocadinho que tivemos. Acho que é o início de uma conversa muito interessante sobre o tema. Naquilo que vamos trabalhando, não só com os guardiães, mas no trabalho que vamos fazendo enquanto associações, vimos isto ligado com muita coisa, não é? Esta educação para a sustentabilidade, esta cidadania ativa, a participação democrática, tudo isto fala muito neste propósito que todos nós temos que agir individualmente para o nosso bem-estar, mas para o bem-estar do bem comum, não é? E esta inter-relação com o todo. E então acho que se liga o Ikigai, o termo do Ikigai, do propósito de vida, não é? A razão de viver, para mim é um termo que liga isso tudo, que liga o eu, portanto, o meu propósito individual, mas o meu propósito, do que é que o mundo precisa, não é? E eu responder no meu propósito a essa resposta, e acho que aí liga tudo. Portanto, temos aqui várias coisas que se ligam e acho que todas as guardiãs também nos seus projetos também acho que a força e a união da rede, porque isto é uma rede das guardiãs, é sobretudo a importância, e por isso este tema também foi pedido por algumas das guardiãs e as relações são muito importantes e sendo uma rede, esse papel sobressai. E por isso levarmos sempre as nossas conversas de uma forma positiva, mas também com uma visão positiva para aquilo que queremos fazer, para conseguir realmente mudarmos o nosso mundo. Por isso, obrigada a todas. Eu vou só parar aqui, pausar aqui a nossa. Obrigada. Já pus